Mais uma vez ao nosso canal Gap Filosófico. Hoje aqui no nosso digníssimo canal vamos fazer uma determinada abordagem acerca de algumas concepções de Lyotard sobre Nietzsche, baseando essa perspectiva aqui no artigo chamado Para uma genealogia da agonística, Nietzsche e os sofistas, segundo Lyotard. Os sofistas são uma temática, né? Os sofistas, de um modo geral, é, se erigem a partir de uma perspectiva filosófica que, de um modo geral, sempre se coloca como uma perspectiva antagônica perante a tradição filosófica, de um modo geral, sempre foi concebida como algo, em certo sentido, sempre degenerativo, algo que deveria ser considerado a parte da filosofia, um tipo de não-filosofia, né? A gente tem um trabalho, uma perspectiva aqui, de fazer essa abordagem acerca dos sofistas, de um modo geral, né? Fazer um programa de abordagem, várias abordagens sobre a perspectiva dos sofistas, né? Não só diante daqueles que tentaram fazer um resgate dos sofistas, como por exemplo o próprio Hegel, né? Diante da perspectiva da necessidade, para o progresso da história filosófica, os sofistas eram necessários em um determinado contexto para Hegel, mas a partir do próprio valor dos sofistas. Eu acho que é o Lyotard, ele tenta fazer isso, né? Então, baseando-se nesse artigo e na relação que o Lyotard tenta fazer, essa perspectiva, essa relação, né, de Nietzsche com os sofistas, creio que faça sentido trazer essa questão, porque inclusive no nosso vídeo sobre Lyotard e Hegel, já é um vídeo um pouco antigo, né? Teve um comentário pedindo para a gente fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, trazer outras questões sobre os sofistas, e também é o nosso intuito aqui no canal. E vamos fazer em breve um especial, uma sequência de vídeos comentados ou em formato de freestyle, eu chamo assim, né? Esse freestyle que você abre a câmera, né? Sem nenhum texto de base, começa a falar pelo que você se recorda, o que é basicamente o que eu faço também com os textos aqui, mas é necessário ter o texto aqui, às vezes, para fazer uma referência ou outra, né, para outras elaborações um pouco mais aprofundadas. Então, em certo sentido, esse artigo vai tentar demonstrar um pouco como o próprio Lyotard se relaciona com essa perspectiva em Nietzsche, né, essa aproximação de Nietzsche acerca dos sofistas, esse antagonismo, a condição, digamos assim, do conhecimento ou da própria linguagem como encerrada a si mesma. Tem um determinado momento, né, que ele refere-se, inclusive, à própria figura do Ouroboros, que remete ao eterno retorno, né? Só que é feita uma analogia a partir da perspectiva do Lyotard, compreendendo que esse tipo de linguagem, esse tipo de conhecimento que se produz como logicamente estruturado, é como o próprio Ouroboros, que é uma figura de uma cobra que morde o seu próprio rabo, né? Sempre num movimento circular, que de certa forma, pretendendo-se lógico demais, de certa maneira, termina por negar a si mesmo. Então tem uma comparação, inclusive, com Hegel. Lyotard tem uma certa leitura de Hegel, os hegelianos mais ortodoxos, eu creio que tem uma certa rejeição do afastamento de Lyotard, mas pelo que eu compreendo, pelo que a gente já abordou aqui no primeiro vídeo, aqui já um ano atrás, né, o Lyotard parece ter uma leitura muito interessante do próprio Hegel, não que possa ser utilizada como uma leitura tradicional do Hegel, mas é uma forma de pensar Hegel em outros parâmetros. Eu acho isso sempre muito interessante. Então, citando aqui um trecho do artigo, né, no qual ele diz assim, o artigo referindo-se à perspectiva de Lyotard e Nietzsche. Se a lógica agonística opera como princípio metodológico de análise, na análise discursiva em Lyotard, na chamada fase pós-moderna, ou no texto A Condição Pós-Moderna, uma espécie de agonística de lógica das forças é pressuposta por outra análise, uma análise dos processos pulsionais, que Lyotard desenvolve, por exemplo, na economia libidinal, bem como na lógica de que precisamos. Informações importantes aqui, mas não desdobramentos conceituais a partir do que nós vamos vamos necessitar, né? É importante isso aqui, a agonística das pulsões. Quem pôde assistir, de certa forma, a nossa live que nós fizemos, a última live sobre o Crepúsculo dos Ídolos, né, que é a leitura comentada que a gente faz, né, um trecho anti-Darwin, né, eu comentei alguns aspectos de como um comentador, não me recordo o nome dele agora, mas um comentador faz essa relação da crítica que Nietzsche erige, mais uma vez Nietzsche aqui no canal, né? Mas a temática interessante aqui é o pensador que eu me debruço a pesquisa de uma forma majoritária, né? De um modo geral. Entretanto, o canal não é sobre Nietzsche, mas termina, né, a gente trazendo Nietzsche, esses pensadores que estão ligados a Nietzsche aqui de um modo geral, com maior frequência, né?
Ele afirma que a acusação que Nietzsche faz a Darwin em determinados aspectos é que esse instinto de autopreservação no Darwin é contido por uma negação do agon no sentido da perspectiva que remete àquela alusão que Nietzsche faz à questão do guerreiro da Areté, né, aquela moral grega que ele tenta resgatar lá, e é necessário resgatar essa dimensão do agon, né? Então o Lyotard pega essa perspectiva do agon, né, que é do conflito que se erige por determinadas normativas e prerrogativas não degenerescentes perante a vida, né? Aquela que faz elogio à vida, que parte para o conflito, né, de maneira normativa, né, diante de uma normativa que considera uma certa igualdade entre pares dentro de uma determinada casta considerada nobre, né, diga-se de passagem, dentro desse contexto grego, né, o Lyotard pega essa perspectiva do agon, dessa ideia relacionada com a guerreira para trazer essa agonística, ou seja, a genealogia, de acordo com o próprio título do artigo aqui, né, é uma genealogia da agonística, ou seja, uma genealogia do agon, de que se perfaz, inclusive, a partir de uma perspectiva nietzschiana e a partir da perspectiva do Lyotard, acerca de um resgate dessa concepção sofística, porque se você se recordar, nos próprios escritos de Platão, nos diálogos platônicos, Platão necessita desse embate agônico, chamemos assim, né, para poder se sobrepor, muitas vezes nem chega a determinadas conclusões, os diálogos platônicos chegam a determinadas aporias e se encerram ali, mas eles põem problemáticas e disposições da filosofia platônica, de modo geral, que tenta remeter ao ideal remetido aqui no artigo, essa ideia do Ouroboros, né, que é um aspecto dialógico que termina por voltar-se ou se redobrar por si mesmo, né, e negar a si mesmo, né, remonta a determinadas questões muito interessantes acerca de como os sofistas, e como isso aparece na própria obra do Platão, né, a dimensão genealógica da agonística, ou do agon, né, a genealogia da agonística. É muito interessante isso que o Lyotard coloca aqui, né, a partir dessa perspectiva, né. Então, o artigo diz assim: o fenômeno comum que se põe em evidência tanto na psicologia de Nietzsche quanto na praxis discursiva dos sofistas é que Lyotard chama de retorção, né, das relações de forças. Retorção das forças pulsionais, retorção das forças discursivas. O que se passa no plano psicológico, de acordo com Nietzsche, se passa no plano da argumentação, como mostram os sofistas. Enfim, Nietzsche, sabemos aqui, já estamos cansados de saber que a história do Ocidente para Nietzsche é a história do niilismo, do desenvolvimento do niilismo, dentro dessa concepção, digamos, estratificada, essa concepção egípcia, né? Esse termo que remete a uma certa cristalização da realidade, uma ontologização da realidade, né? E traz essa perspectiva da noção, o Lyotard se apropria dessa perspectiva, dessa noção do diagnóstico que Nietzsche pretende fazer à cultura ocidental a partir da figura do próprio eterno retorno, do eterno retorno, como um diagnóstico também, não só como um diagnóstico ético-existencial, possivelmente em Nietzsche, ou um diagnóstico cosmológico, mas como um diagnóstico de percepção acerca do movimento demasiadamente lógico que se debruça sobre si mesmo, que termina anulando as suas próprias pretensões, né? Aquilo que a filosofia tradicional dá o nome de filosofia e nega a perspectiva dos sofistas justamente por esse mesmo motivo, né? Então, em outras palavras, segundo o artigo, o processo de dissolução da moral da razão, enfim, da cultura europeia, é o niilismo que resulta dessa perspectiva de reflexão, fazendo paralelo, né? Então, o cenário é de uma erosão, de um colapso, de uma autoenganação, de uma crise que marcou o século XX e marcará o século XXI. Uma crise que significa a perda da função fundacional dos metadiscursos na cultura que Lyotard caracterizará como pós-moderna. Então, tem um trecho importante que eu postei até na aba comunidade, né? No que remete a Lyotard fazendo essa alusão a Nietzsche a partir de um aforismo, de um fragmento póstumo de Nietzsche, na verdade, que diz assim: Nietzsche diz, particularmente acerca da questão do niilismo: entre as forças que faziam a moral crescer havia veracidade. Esta se volta finalmente contra a moral. E aqui a nota, né, do artigo diz assim: a nota não, né, o comentário
Ao fragmento posto. Se aceitamos a moral cristã que nos diz para dizer sempre a verdade, para sermos verazes até o fim, teremos de reconhecer que Deus está morto e que, portanto, a veracidade, bem como os demais valores cristãos, não encontram mais seu fundamento, eles perderam o valor, eles se desvalorizaram. E aqui é muito interessante, atenção. Deveríamos, portanto, ser imorais por uma questão de moralidade. Pelo dever de dizer a verdade, deveríamos nos opor à verdade. Então, diagnosticando e continuando a leitura do artigo, o niilismo latente, no caso da moral, se revela no momento da radicalização de um retorno reflexivo exigido pela própria moral. A serpente morde o próprio rabo. A reflexão, podemos dizer, empregando o termo que Lyotard sugere, se torna retorção, tanto nos sofistas, segundo Lyotard, de acordo com o comentário aqui do artigo, e também isso aparece em outras dimensões, lógico que Nietzsche não mencionou isso nesse sentido, mas é perceptível nem Nietzsche nem os sofistas, né, mas o segundo Lyotard, isso aparece na perspectiva de retorção, tanto nos sofistas quanto em Nietzsche. Né? Segundo o artigo, Nietzsche explica esse retorno reflexivo da moral sobre si mesmo, esse processo que engendra uma dissolução da moral, que parte de dentro, uma dissolução interna ou uma autodissolução. Esse processo que conduz ao niilismo como processo resultante de um antagonismo de forças, é que parece uma questão interessante, né? Porque o Lyotard, como ele tem uma determinada leitura de Hegel, esse processo de dissolução e de superação parece uma coisa um tanto hegeliana, né? Então, que problemática é essa? Nietzsche, enquanto hegeliano, se bem que Nietzsche tem um pezinho lá no idealismo alemão, né? Tem algumas confluências, alguns embates que ele compartilha com Hegel, mas a filosofia hegeliana é completamente contrária em aspectos majoritários à filosofia de Nietzsche, né? Mas aí, que questão é essa, né? Tem uma questão importante, né, que ele vai colocar aqui. Os valores seriam forças em conflito, em um antagonismo que conduziria a um processo de dissolução. É importante distinguir de saída Auflösung, dissolução, perdoe a pronúncia, de Aufbäumen, superação, termo que muitas vezes se remete ao processo dialético em Hegel, que não é o único momento dialético em Hegel, desse processo que é chamado muitas vezes de dialético em Hegel, mas que é o processo de superação, né? O processo de superação que mantém algo daquilo que foi superado e que nega a si mesmo, né? É o processo em Hegel sempre da perspectiva entre aspas, digamos assim, ontológicas, né? Ontológica, que é o processo sempre de continuidade, de ir do ser ao nada, do nada ao ser, continuamente. Né? É necessário abstrair desse movimento, é a proposta de Hegel, inicialmente na fenomenologia do espírito, né? De um modo geral, mapear esse processo. Né? Então, segundo o artigo, para não confundir o que está em jogo, em Nietzsche, chamaríamos de uma lógica agonística em relação à lógica dialética. Segundo o artigo, a dialética é também uma lógica das contradições, né? Uma lógica do devir, né? Uma lógica das contraposições. Mas do ponto de vista da agonística, a dialética, isso aí, partindo da apropriação que o próprio Hegel faz da filosofia heraclitiana que está presente aqui nessas entrelinhas, né, digamos assim. Mas do ponto de vista da agonística, ou seja, essa perspectiva da teoria das forças, né, movidas pelo agon em Nietzsche, de acordo com tudo isso que nós colocamos até então, a dialética seria a doutrina da domesticação das contradições, ou seja, da apreensão, e aí aparece mais uma questão que a gente já falou aqui algumas vezes no canal, a apreensão da falta ou do ideal enquanto falta ou do ideal enquanto falta cristalizado dentro do processo dialético. Mais uma vez aparece essa tese aqui que eu tenho desconfiança já há algum tempo, né, que o processo dialético em Hegel é a manutenção de determinados procedimentos arcaicos da origem do Estado despótico, né, desde os primórdios da humanidade, né, que está presente dentro do processo dialético, né, em Hegel e possivelmente, né, diante dos embates de Marx com Hegel, podemos até desconfiar, né, digamos assim, que Marx tenha se deixado influenciar por isso em algumas questões, mas não é o caso isso daqui, né? Mas seguindo, né? Então, é a forma par excellence da redução do múltiplo ao uno,
né, da múltiplis, e volta mais uma vez essa questão, e aí Deleuze já vai ver essa questão de uma outra forma, que a Deleuze advoga pela questão da univocidade do ser, né, mas voltando a Lyotard, né, é a forma por excelência da redução do múltiplo ao uno, é no limite a própria negação da diferença. Segundo o artigo, uma ontologia agonística, que é, no fundo, uma ontologia do eterno retorno, pode ser dita uma ontologia de processos, desde que se distinga, como Lyotard propõe, estes processos, isto é, o processo dialético que conduz a uma Aufhebung, uma síntese, um processo de acumulação e de capitalização na terminologia marxista, e processo, ou seja, o processo de transformação, de reconfiguração do jogo de forças que não conduz necessariamente a um fim, ou a um telos, ou uma teleologia, que Nietzsche nega isso veementemente, assim como Spinoza, assim como outras questões, né, que aparecem. Então, uma ontologia agonística, e aí eu acho que esse termo ontologia agonística já é também problemático, né, mas é como é colocado aqui, né, pode ser considerada uma ontologia de processos na medida em que a noção de processo com que ela opera seja radicalmente desvinculada da ideia de fim ou de telos. Isso aparece também como uma suposta proposta, né, possivelmente o tema de pesquisa também que vou tentar elaborar no projeto de mestrado, é justamente essa questão de verificar como é que Heidegger afirma que Nietzsche fez uma ontologia dos entes, e essa tensão aqui tenta demonstrar, né, de certa forma, que na verdade seria uma ontologia, e aí eu acho que em certo sentido se aproxima de Heidegger, desse diagnóstico, mas uma ontologia que se desvincula do fim ou de um determinado telos, né? O segundo aqui é a perspectiva do Lyotard. Em outros termos, o antagonismo dialético conduz sempre a um telos, ou seja, a dialética conduz ao telos. Apesar de que alguns hegelianos bateriam o pé e dizer que essa teleologia em Hegel não aparece exatamente dessa forma, digamos, simplificada, mas de um modo geral, Hegel tende a um direcionamento da perspectiva do fim da história, etc., que não é tão simples assim, tem vários processos ali, tem até uma discussão, que tem até uma live efetuada pelo professor Jesus Vasquez, que é um dos maiores especialistas em Hegel e Heidegger, né, falando que o processo dialético não é só um processo progressivo, mas é um processo de retorno, né, de retroação e etc., mas isso aí já é outra questão, né, mas enquanto fins úteis, Hegel tende a essa tendência teleológica, né? Então, pressupõe uma teleologia que se conclui uma espécie de resolução, de anulação, de neutralização do jogo de forças, a dialética, o processo dialético, isso que é entendido costumeiramente como processo dialético, e isso sob as mais diversas formas. É um processo de apreensão, de cristalização, por mais que tente, digamos assim, apreender o movimento do real, mas ele mantém essa negação do jogo de forças dentro do seu próprio procedimento dialético, digamos assim, né? Da cidade divina à sociedade comunista, e aqui ele colocou uma questão interessante, né? Do espírito absoluto ao consenso auto-esclarecido. Então, o processo de autodissolução da moral e da razão, aquilo que Nietzsche chama de niilismo da cultura ocidental, é um processo agonístico, precisamente nesse sentido de um processo que não conduz ao resultado final. É sempre uma disputa, chamemos assim, de narrativas que se sobrepõem enquanto força, enquanto contraposição de forças, e a partir desse processo de imposição, como bem aparece lá em Genealogia da Moral, se torna a verdade, né? Porque a verdade nada mais é, diante dessa perspectiva, que um aspecto de concordância ou de imposição, né? Então, se eu digo que algo é verdade e você concorda, então aquilo torna-se verdade dentro do escopo social, dentro do escopo dos mais variados possíveis, digamos assim, né? Lógico que tem uma outra dimensão que compreende a perspectiva da natureza enquanto real. Lacan também compreenderia isso nesses termos. Eu acho que o próprio Hegel entende isso, Lacan herda isso dessa perspectiva. Entretanto, né, eles pensam esse processo dialético como desvelamento, não diria nem desvelamento, porque aí já implica uma relação sujeito-objeto, mas uma apreensão do próprio movimento do real enquanto um processo dado numa mesma dimensão, digamos assim, né? Então, o jogo de forças, o agon, se perpetua. Portanto, podemos falar de um eterno retorno agonístico, eterno retorno da vontade de poder.
né? Então, basicamente, foi essa questão que eu queria trazer hoje aqui, né? Como é que se dá esses aspectos, né, desse primeiro momento, dessa genealogia da agonística, ou genealogia do ágon, em contraposição ao procedimento dialético, não sei nem se pode chamar de procedimento, mas enfim, as perspectivas do procedimento dialético, de como isso se reverbera no hegelianismo, diante da perspectiva supostamente de Nietzsche, de como os sofistas estão englobados em toda essa questão aqui, né, diante dessa disputa de forças, inclusive dentro dos próprios diálogos platônicos, né, inclusive tem um professor, um ex-professor meu, que utilizou um dos diálogos platônicos, né, para demonstrar como, de certa forma, o próprio diagnóstico da genealogia da moral de Nietzsche já estava presente ali, então eu creio que não seja uma disparidade falar isso, né? Está presente ali. Então, ver essa dimensão do Agon, né? E que, de certa forma, seria a proposta de que Nietzsche faz uma alusão a determinada perspectiva de uma cultura grega que tinha essa dimensão da disputa entre pares, né? Digamos assim, do Agon como algo vitalício, como algo de pujante perante a vida, só que aí vai aparecer posteriormente a utilização de outros aspectos dessa questão lá na genealogia da moral, no sentido de uma instrumentalização, uma degenerescência desse processo agonístico, digamos assim, através do sacerdote ascético, mas isso já é outra questão, né? Basicamente era isso que eu queria trazer hoje, né? Se gostou do vídeo, gostou da temática, aquele otário sofista, Nietzsche, Hegel, dialética, né, genealogia, né, deixa o like, compartilha, né, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 1.000 inscritos, nossos serviços, né, de pesquisa sobre as questões das últimas eleições planilhadas estão sendo oferecidas aí, caso você queira solicitar, o link segue na descrição, entre em contato com a gente no e-mail, você que é político, tem uma empresa, né, precisa desses dados, né, de certa forma, para poder erigir um determinado projeto, estamos fazendo esse tipo de serviço aqui também no canal. Se quiser apoiar o nosso canal, nosso apoia-se, nosso Pix segue na descrição, assim como os nossos grupos gratuitos e o nosso grupo da Genealogia da Moral, que acontece às quartas-feiras às 16 horas, que por uma contribuição modesta e democrática, você pode participar e ter acesso às gravações que foram feitas até aqui, então, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo do Gap Filosófico. Se puder ajudar o nosso canal, nos ajude, que a sua ajuda é muito importante. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, como eu já falei. E até o próximo vídeo do canal. Valeu!